Olá, bom dia. Meu nome é Júlio César Marques, sou sócio integrante do escritório Marques Silva e Correia Advogados Associados. Nessa oportunidade vou falar de uma outra matéria dentro da minha atuação advocatícia, que é o direito civil. Sou advogado atuante e com especialidades, empenho na área do direito civil e criminal. Nos últimos vídeos falei de algumas matérias do direito penal e hoje tenho a honra de falar do direito civil, que é a profissão a qual mantenho o meu sustento e dignidade e cujos problemas que eu enfrento no dia a dia são toda a minha experiência e vocação por essa área do direito. Uma das áreas mais amplas do direito, o direito civil, o processo civil dentro também, mas que eu também me empenho e tenho muita vocação por atuar. Vou falar hoje sobre os contratos. Contratos são relações entre pessoas que compram e vendem bens ou serviços. Os contratos existem na relação do consumo, os famosos contratos de adesão, onde geralmente bancos, empresas de telefonia vendem os seus serviços e tem várias modalidades de contratos que no direito é conhecido como contrato de adesão. No Código Civil, o contrato de adesão, que é um contrato que a parte que vende o serviço já entrega as cláusulas contratuais e quem compra os serviços ou o produto é que escolhe, dentro da sua liberdade, se vai concordar em pagar e contratar aquele serviço ou não. E também existe na relação entre particulares, que a relação entre particulares são contratos de compra e venda de propriedades rurais, propriedades imobiliárias urbanas, veículos, várias modalidades de compra e venda. Eu citei aqui as mais corriqueiras, mas que são entre pessoas que não vivem do comércio, do produto que está comercializando. Por exemplo, uma pessoa que tem um carro e olha, ele não é dono de uma garagem, mas ele precisa vender aquele veículo que ele entende naquele momento que precisa fazer outro tipo de negócio e que aquele veículo precisa ser comercializado. Nesse caso, o correto é que se faça quem se apresentar como interessado em comprar, pelo ajuste de preço entre eles, é que se faça um contrato dizendo quais são as regras desse contrato e como deverá ser cumprido o pagamento para ter a transferência do veículo. Também um imóvel, uma pessoa decide vender um imóvel, um terreno para investir, ou porque recebeu de uma herança, precisa vender ele, não vive da venda disto e ele tem que fazer um contrato de promessa de compra e venda. Claro que no Brasil é muito costumeiro, principalmente imóveis e veículos, as pessoas não fazerem o contrato, que na verdade é a promessa, o comprometimento do negócio de compra e venda. As pessoas já vão direto, sem contrato nenhum, que a gente chama de contrato verbal, vão direto nós entramos no consenso aqui, eu estou vendendo o carro, você aceita comprar por tanto, vamos lá no cartório, vamos assinar que nós estamos vendendo e você me paga. Tudo verbal. Ou uma pessoa vai vender um terreno, um imóvel, antes de qualquer necessidade de contrato, nós vamos ajustar verbalmente, o preço é isso, e a gente vai direto no cartório e se lavra a escritura de compra e venda, que não é o contrato. A escritura é uma modalidade de contrato, mas exigida na lei de registros públicos para efeitos de conhecimento público. Agora, o contrato é uma relação entre particulares, entre pessoas que se comprometem a negociar um determinado bem. E um índice muito alto que se tem nos escritórios de advocacia do direito civil é que o cliente, às vezes, fez um contrato de internet, ou um contrato corrido, ou de um amigo lá, que tinha um conhecimento e fez um contrato da internet, alguma coisa nesse sentido, e fala: doutor, eu estou aqui com esse contrato, eu quero rescindir. Rescindir contrato, o artigo 475 do Código Civil Brasileiro, que está em vigor, ele permite, nas relações contratuais, que se rescinda o contrato se uma das partes se sentir lesada, ou a parte que se sentir lesada, ao invés dela querer rescindir, ela tem o direito, que é a segunda parte, não, eu quero
obrigar, porque foi assinado o contrato, a parte se comprometeu, eu quero entrar com uma ação para obrigar a parte a cumprir o contrato. Não quero rescindir. E eu deixo aqui minha opinião, na minha experiência jurídica, que rescindir o contrato é muito drástico. Sempre se preocupar em ter um contrato na relação entre particulares, que a gente chama de promessa de compra e venda, promessa de cessão de direitos onerosa, é quando vai transmitir um bem de forma que tem que pagar, que se faça o contrato, a promessa. Porque o contrato que eu estou falando aqui, é o contrato da relação entre as pessoas, não a escritura de cartório ou o documento do Detran. Eu estou falando aqui, é um papel escrito, dizendo o que a parte que está vendendo está se comprometendo e o que a parte que está comprando está se comprometendo. Porque existe um compromisso de ambas as partes. Então, esse tipo de contrato é que tem que se tornar uma cultura, do meu ponto de vista, do meu humilde ponto de vista, uma cultura entre as pessoas. Porque o famoso contrato verbal, ele permite muitas interpretações que não estão escritas. Não, você combinou comigo isso. Aí a parte fala, não, mas eu não combinei isso. Agora, se está no papel, está todo mundo tranquilo. Porque eu acredito que o contrato, a promessa entre as pessoas, o contrato, o que eu estou falando aqui, não estou nem... No outro momento eu posso até falar do contrato de adesão, eu vou falar que é um contrato diferenciado, mas estou falando daquele contrato que as partes têm livre vontade entre elas, que nenhum impõe uma coisa ou outra. Eles chegam num consenso que seja bom para ambas as partes. Porque o contrato tem lá no seu início, lá na sua formação, o Instituto do Contrato, a partir do artigo 420 e 421 do Código Civil brasileiro que está em vigor, ele cita que o contrato ele tem que ter uma função social. E é interessante, o que é a função social do contrato? A função social do contrato nada mais é do que a ética e moral nos contratos. Porque é um contrato onde uma pessoa firma ele tentando levar vantagem, que não seja transparente na sua intenção, de afirmar, eu estou vendendo esse veículo pelo preço a maior da tabela de mercado, porque ele tem isso. Seja transparente. Porque a pessoa que vai comprar, ela vai entender, não, esse veículo tem um diferencial, eu vou comprar ele, porque ele me atende e eu desejei ter veículo desse modelo. Ou esse terreno me interessa, por mais que está numa região que o preço é menor, mas a pessoa que está vendendo está me oferecendo um preço a maior, mas a pessoa que está me vendendo me explicou por que está vendendo maior e eu concordei. Esta é a função social do contrato, é a transparência. Por mais que no capitalismo, que é a economia que a gente vive, e do meu ponto de vista é a melhor que se tem, predomina o interesse de se levar vantagem econômica, mas essa vantagem econômica não pode ser indiscriminada, ela tem que ser transparente. Porque a transparência e a verdade dos contratos cumpre sim a sua função social. Ele é muito bem escrito, muito bem protegido os interesses de cada um, de quem está comprando e está vendido, e quem está vendendo. E não vai se ter aquela questão de um levar vantagem sobre o outro, porque a vantagem é decorrente do próprio negócio. Um precisa desfazer e o outro, apareceu o outro que quer comprar. Então, por isso que o contrato precisa ter essa boa fé. E por isso que, finalizando, eu acredito que um contrato muito bem feito, muito bem escrito, muito bem transparente, que é a boa fé entre as pessoas, evita um processo judicial de rescisão de contrato. O mais que pode acontecer é uma pessoa deixou de cumprir uma questão do contrato, mas que às vezes por uma simples notificação ele cumpre porque ele entendeu o contrato. Porque o contrato, ele é uma forma solene. Não pode ser assim, assina aqui, assina ali e ninguém entendeu o que assinou. Nos contratos de adesão dos bancos e essas prestadoras de serviço existe isso, mas eu vou falar isso em outro momento. Agora, nas relações entre particulares que não vivem do comércio, mas que está vendendo aquilo dali, negociando um bem, tem que ter transparência, tem que entender o contrato. As minhas obrigações são essa, as suas são essas. Então, todo mundo sai entendido do negócio. Porque o negócio tem que ser proveitoso para ambas as partes, por mais que uma às vezes ganhou mais, outro ganhou menos, mas foi transparente. Porque a ocasião de quem pode ganhar mais, quem pode ganhar menos, é decorrente da livre comercialização de produtos e bens.
Isso daí nós temos essa liberdade, desde que sejam bens considerados lícitos. É claro, que não tenham origem ilícita. Então, eu finalizo dizendo que preocupem-se em ter um suporte jurídico para fazer um contrato bem feito, honesto e transparente, que você não vai precisar procurar um advogado para falar, eu preciso entrar na justiça para rescindir o contrato. Porque rescindir o contrato é muito penoso. Tem que se restabelecer as condições anteriores. Alguém que antecipou dinheiro tem que devolver, aí tem que compensar pelo período que usou bem, aí tem a multa, que é a cláusula penal por descumprimento do contrato, tem o arras, que é o sinal que foi pago no negócio e quem deu causa perde ou tem que indenizar a parte contrária. Então o contrato bem feito evita a rescisão. No máximo, se usa a segunda disposição que está no artigo 475. O artigo 475 está assim: um contrato que você se sente injustiçado, você tem a opção de rescindir, que é muito mais oneroso, é que nem um casamento, imagine se fazer um casamento. O casamento, aliás, é uma modalidade de contrato também. Só que tem um vínculo emocional. Os outros contratos não, é razão pura e simplesmente. Então, o artigo 475 tem essa dinâmica. Você tem a opção jurídica de se sentindo a parte que está passando dificuldade no contrato porque a outra está descumprindo alguma situação, você tem a opção de rescindir, ou a segunda parte, que é a mais interessante, se o contrato for bem feito, e não for verbal, for por escrito, é que não, eu não quero rescindir porque é muito penoso, é que nem um divórcio, tem que voltar a tudo como era antes. Eu quero entrar com uma ação para obrigar a parte a cumprir o contrato. E se ela não cumprir, ela vai ter que me pagar uma indenização. Então, porque todo contrato tem isso, ou você cumpre ou você tem que pagar a indenização. Então é isso que eu quero transmitir hoje sobre o artigo 475 do Código Civil, que não tem só, quando você se sente descontente no contrato, porque outra parte não cumpriu, você não precisa falar necessariamente de rescisão, que é a forma mais drástica, mas um contrato bem feito você pode falar, eu quero entrar na justiça ou notificar essa pessoa para que ela cumpra o que ela está deixando de cumprir. Pronto, se ela não cumprir, converte em perdas e danos, porque rescindir é muito mais penoso. Agora, converter em perdas e danos, fazer as compensações no final, porque uma parte deixou de cumprir, converter em dinheiro a parte que ele deveria ter cumprido não cumpriu e a parte que foi lesada teve que tirar do próprio bolso. Tudo isso ao final do processo de quem quem não cumpre a obrigação contratual, ele fica obrigado a pagar. E às vezes o próprio bem que foi parte do negócio, ele pode ser, numa eventual compensação de indenização, ele pode ser penhorado, pode ser levado a leilão, porque mesmo que seja uma casa que foi negociada, ela pode ser levada a leilão para pagar as perdas e danos de alguém que deixou de cumprir o contrato, porque aquela casa foi parte do negócio, então ela não pode ser chamada de bem de família. Até fazendo um parênteses, porque bem de família é quando você deve outro tipo de dívida e sua casa não tem nada a ver com o negócio, e se alguém tentar penhorar, não pode penhorar, porque é bem de família, é sua casa, moradia. Agora, se a sua casa fez parte do negócio, ela entra até para efeito de indenização. Então, a minha opinião, a minha experiência que transmito aqui é que nós não temos só a opção de rescindir o contrato. Existe uma outra opção muito mais eficaz, que é a segunda opção do artigo 475 do Código Civil, que é obrigar a parte que descumpriu o contrato a cumprir. Isso judicialmente, claro. Ou extrajudicialmente, pode-se entrar num acordo depois de uma notificação. Mas isso só é possível se tiver um contrato muito bem escrito, por mais que seja um negócio rápido, mas faça um contrato bem escrito, procure um profissional de direito, ele vai saber fazer um contrato bem feito e você vai estar ciente do que pode e que não pode acontecer no contrato e depois não ficar perdido. Eu não sabia disso. Não, está tudo escrito ali. O contrato, eu até brinco aqui, eu faço um parênteses, se colocar lá que você quer agradar a pessoa ao final com a jabuticaba, coloque no contrato. Você vai estar protegido e moralmente garantido perante a lei. Agradeço pela atenção de todos, um excelente dia.